O assunto de hoje é notícias sobre medicina. Olá, vocês estão no canal Urologia e Saúde, Dr. Ângelo Contar, urologista. Hoje o vídeo é um pouquinho diferente, eu vou comentar algumas notícias que têm aparecido nas redes sociais, nos grandes canais de imprensa. Um dos objetivos do canal é esse mesmo, gente. Trazer informação séria, comentada e sobre assuntos da urologia, que é a minha especialidade, e sobre medicina em geral. A preocupação nossa no canal, não só minha, mas de outros colegas da medicina, que faz medicina séria, é a preocupação com a proliferação de notícias, informações e até documentários sobre situações da medicina que não tem embasamento científico nenhum, não tem nenhuma propriedade, não tem respaldo de nenhum dos órgãos governamentais ou das sociedades de especialidades. Então, um assunto que eu gostaria de comentar, tem saído na imprensa, a título de... Não vou entrar em profundidade em cada situação, mas foram 6 óbitos de fisiculturistas no Brasil neste mês de maio. Nem acabamos o mês e já temos 6 óbitos. Por que eu não posso entrar em cada situação, discutir cada óbito? Porque os exames de necrópsia não são rotineiramente feitos em todos os óbitos. Óbitos suspeitos, com alguma suspeita de crime sim, acidentados, corpos encontrados em situação de abandono, eles são submetidos a exame de necrópsia. Mas esses óbitos que têm presença de pessoas, de testemunha, geralmente, mesmo sendo suspeito, entre aspas, um jovem que está numa academia, nem sempre, muitas pessoas vão ver esse óbito, mas nem sempre vai ser levado à necrópsia, para se tentar descobrir o porquê que esse jovem faleceu. Então, como a gente não tem esses dados, eu só queria usar essa notícia, que são 6 jovens que morreram na academia, são fisiculturistas, nem todos morreram em academia, mas são fisiculturistas. Eu queria trazer essa notícia para lembrar esses jovens, ou seja quem for que faz academia e está entrando nessa paranoia de uso de medicamentos anabolizantes, suplementação. O canal está aqui para alertar. Os anabolizantes, eles são medicamentos, demandam indicação e demandam acompanhamento médico. Aqueles pacientes que desenvolvem efeitos colaterais, nem sempre os anabolizantes vão levar a efeitos colaterais, mas quando levam, precisam ser identificados e corrigir essa rota de tratamento, que é o uso de anabolizante para se obter resultados estéticos melhores, né? Ou desempenho atlético também. Então, algum desses jovens, provavelmente usuários de anabolizante, não quero pontuar nenhum deles, pode ter sido outra causa, mas serve de alerta. Quem sabe alguns deles poderiam estar vivenciando efeitos colaterais, como o aumento da massa cardíaca, é um mais grave. A gente já teve um vídeo com o Dr. Fábio Neri aqui, discutindo isso. O coração cresce tanto que a circulação coronariana não acompanha, e falta sangue, a pessoa infarta. E isso não acontece para todo usuário de anabolizante, mas para alguns vai existir outras doenças do fígado, desequilíbrio das gorduras do corpo, as dislipidemias e excesso de produção de sangue. Fica os glóbulos vermelhos, as hemácias se multiplicam demais em alguns casos, podendo levar a trombose, o sangue fica grosso, digamos assim. Outra notícia que seria um marcos é usar o nome de uma pessoa muito importante, foi o ex-presidente americano, o Joe Biden. Está diagnosticado com câncer avançado de próstata. Pessoa importante, eu quero usar a significância dele para chamar a atenção do câncer de próstata. É o 2º câncer que mais incide em homens americanos, é o 4º que mais mata. Homens a partir de 50 anos têm uma incidência elevada, podendo chegar até 30% dos homens poderão ter câncer de próstata até os 80 anos. É bastante, muita gente. Então, gostaria de reenfatizar, está procurando o seu médico a partir dos 45, 50 anos, fazer o check-up de próstata. Essa semana eu tive uma notícia muito triste, um paciente foi diagnosticado aos 42 anos de idade com câncer de próstata. É uma exceção, não é comum isso, muito raro.
Ele levou muita sorte, esse diagnóstico relativamente precoce. Graças a Deus está podendo tratar, porque aos 42 anos não se faz check-up para câncer de próstata. E ele, por acaso, fez, e se o colega urologista, não fui eu, acabou desconfiando, e fez o diagnóstico, e graças a Deus esse rapaz está bem, está lutando contra o câncer, mas o tratamento está tendo sucesso. Veio pedir uma opinião nossa, a gente recebeu ele com carinho no consultório. Uma outra notícia bem interessante, o Ministério da Saúde dos Estados Unidos chamando a atenção, o ministro da Saúde americano veio a público relatar a preocupação da sociedade americana, no caso o ministério dele, o Ministério da Saúde, em relação à epidemia de autismo. São números alarmantes, realmente chamam muita atenção, ele trouxe dados interessantíssimos. Eu vou deixar o link para vocês, essa entrevista dele foi uma entrevista bem longa, trouxe especialistas para discutir a situação, explanar para um grupo de repórteres, foi uma entrevista muito interessante, e ele trouxe uma preocupação então do governo americano em relação a isso. O número de autismo disparou nos últimos 10 anos e existem suspeitas científicas bastante robustas, bastante sedimentadas em ciência em relação à possibilidade do autismo estar relacionado a algum tipo de toxina. E existe uma suspeita não confirmada em relação às toxinas, e também existe uma suspeita em relação talvez à ecografia transgravidez, durante a gravidez. As ecografias são feitas rotineiramente, o que traria ser uma certa preocupação, porque esse é um procedimento que já tem mais de 40 anos, as ecografias durante a gravidez, para se estabelecer o acompanhamento do feto, se há alguma malformação, acompanhar o crescimento dele, a formação do líquido amniótico, etc., e outros detalhes. Então isso é bastante interessante, realmente a gente tem ouvido, não é da minha área, mas dentro da medicina a gente acaba ouvindo muito, tem aumentado muito o diagnóstico de autismo. E ele chama atenção que seria talvez uma confusão no sentido que não se identificava o paciente autista no passado, e hoje as pessoas que lidam com crianças, os professores, os pedagogos estão mais bem treinados para identificar esses pacientes. São mais meninos do que meninas, a proporção de 12 para 1, 12 meninos para cada menina. A ciência veio provar que não só é uma questão de fazer mais diagnóstico. Nós temos uma incidência real, bem estabelecida estatisticamente, que essa incidência está aumentando, e isso preocupa muito. O custo do manejo de um paciente autista é muito elevado. As famílias que têm pacientes autistas sabem bem a dificuldade. O autismo pode trazer pequenas alterações de comportamento e questões orgânicas também, até grandes alterações, com uma dificuldade de manejo pela família e custo para a família e para o Estado também. Então, uma notícia bem interessante, bem importante. Uma outra notícia interessante que eu gostaria de comentar com todos é sobre a Tadalafila. Tadalafila, eu gravei um vídeo recente sobre 7 verdades da Tadalafila. Uma delas é o que eu gostaria de chamar a atenção mais uma vez. A população de academia, geralmente, outros atletas, achando que é possível a utilidade da Tadalafila como pré-treino, por ela ser um vasodilatador. A Tadalafila, então, só relembrando, medicação utilizada dentro da urologia para promover a ereção em pacientes que necessitam. Muitos jovens têm utilizado, pessoas que não têm a menor necessidade de usar esse tipo de medicamento, têm utilizado para um desempenho sexual aumentado, o chamado uso recreacional. É até aceito hoje pela ciência, porém é um medicamento e demanda uma indicação, pelo menos um acompanhamento, uma orientação. E a turma está usando como se não houvesse amanhã, né? E outra utilidade, a partir de dezembro, isso explodiu, é o uso da Tadalafila no pré-treino, já que ele é um vasodilatador, mas vamos deixar bem claro, o próprio laboratório deixa muito claro isso, né? É um vasodilatador da região peniana. E um pouco, não se entende muito bem, uma questão do medicamento, ele tem ação no rosto e na circulação cerebral também, mas não tem nenhuma utilidade na musculatura estriada, chamada musculatura esquelética. Então, quero reforçar mais uma vez e chamar a atenção de uma notícia que saiu, virou boato, que a Tadalafila teria agora a necessidade obrigatória do uso da receita médica, né, de uma prescrição médica,
para sua aquisição. É recomendado, mas não foi isso. A Anvisa não determinou isso. Fui ver a portaria de 13/5 agora, bem recente, portaria 1817 da Anvisa, que determina a suspensão de um produto chamado MET-Bala, MET-Bala. O pessoal sugerindo o uso, quem vende, sugerindo o uso para pré-treino nas academias. Sem a menor verdade científica isso. O produto não tinha registro na Anvisa e a empresa foi fechada e esse medicamento hoje é proibido, medicamento entre aspas, né? Esse produto está sendo proibido sua comercialização, já que ele contém um medicamento. Ele não chegava a ser vendido fora das farmácias, mas ele contém um medicamento que tem controle, tem um mínimo de regulação, mas a Tadalafila ainda pode ser comprada em balcão sem receita. Está preocupando um pouco, as pessoas têm utilizado dessa forma indiscriminada e alguns pacientes têm efeitos colaterais e estão jogando dinheiro fora. Se é para desempenho atlético, não tem função nenhuma. Tá bem, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Umas notícias aí interessantes do nosso dia a dia. Estamos esperando aí, sempre que vocês quiserem sugerir temas, estamos à disposição. Não esqueçam do joinha, não esqueçam das inscrições. E até mais, até o próximo vídeo.